Olá, bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui, mais uma live aqui no perfil Mulheres no Direito Bancário e com muita felicidade, hoje a gente vai receber a doutora Jéssica Abreu, uma referência no direito bancário, mas primeiramente eu preciso saudar as minhas parceiras e companheira, a doutora Priscila Debona e a doutora Josiane Donini, que estão no apoio aí, né, no chat, nos comentários, para que ninguém fique sem ter a informação necessária, tá? Hoje nós temos um quesito a mais, vamos dizer assim. Eu, a doutora Josi e a doutora Priscila, criamos, né, tivemos a ideia de ter a caneca do nosso perfil. Então hoje é a primeira live onde a gente vai sortear uma caneca, a primeira caneca do projeto para as advogadas que estarão aqui conosco nessa live. Antes de eu chamar a doutora Jéssica, eu vou explicar como vai ser esse sorteio, vamos dizer assim. Vocês que estiverem aqui na live terão que ir lá no nosso perfil, no post da doutora Jéssica, e comentar "eu quero". Você vai lá, comenta "eu quero" e tirar um print daqui a pouco com a doutora Jéssica e colocar lá nos seus stories e marcar o nosso perfil. E aí a gente vai, agora à tarde, fazer esse sorteio e colocar o resultado no nosso perfil. Tá bom? Combinado? Vamos ver quem vai, para onde vai a nossa caneca, né? Em que lugar do país? Porque no nosso perfil, no nosso grupo do WhatsApp, tem mulheres do direito bancário de toda parte do Brasil. E isso nos alegra muito. Vou chamar a doutora, tá bom? Vou pôr meu óculos para não chamar errado. Vamos lá. Meninas, coloca lá no perfil. Olá, doutora! Bom Tudo dia, acordar bem? já assim, já acordar já com as mulheres do direito bancário, já para a gente trazer conteúdo animado, Ai, né? que legal! É uma honra falar contigo. Primeiramente, eu tenho que falar que eu sou sua fã, tá? Estive no seu congresso aqui em São Paulo, tirei foto com você, marquei você. Então, assim, é Graças a uma honra Deus. ter aqui conosco. Uma pessoa tão ilustre, uma pessoa tão iluminada como você. Muito obrigada, viu? Obrigada, doutora Sandra. Deixa eu agradecer a vocês três que fizeram esse Instagram, que é muito importante. Doutora Josiane, a você, Sandra, e a Priscila, não é isso? Priscila. E a Priscila. São as três mulheres que eu adorei o projeto. Quando eu fui ver o Instagram, eu fiz, ai, que maravilha, que massa. Aí foi quando a Priscila chegou para mim e fez, Jéssica, a gente tem um grupo do Instagram, de WhatsApp, que tem mais de 100 mulheres que atuam no direito bancário. Eu fiz, isso é maravilhoso. Porque quanto Ó, nós mais. estamos com 183 mulheres. É, Vi hoje de manhã. vamos bater as 200 mulheres, né? Vamos Vamos bater as bater as 200 200. mulheres. Porque É o só para objetivo é esse, né? O objetivo é todo mundo se unir, principalmente a força feminina, que a gente às vezes deixa tudo de lado, o pessoal julga tanto por ser mulher, né? E o nicho do direito bancário não tem isso. A gente sabe que, eu digo que ele fortalece ainda mais as mulheres para esse tipo de atuação. Então vamos embora, trazer mais mulheres para visitar esse perfil. Eu já estou apadrinhando esse perfil com o maior carinho. Eu disse, olha, contem comigo para trazer conteúdo, para disseminar informações, porque juntas vamos construir muitas jurisprudências positivas para os nossos clientes e, em consequência, a gente também vai ganhar como resultados, né? isso que é legal, né? Eu posso te chamar de Jéssica, né? Pode, lógico. Ô, Jéssica, é isso que é interessante, porque eu sou de São Paulo, eu estou em São Paulo e as doutoras estão em Santa Catarina. E a conexão com a internet e o tema em comum, que é o direito bancário, fez a gente se unir. Eu até quero ir para Santa Catarina o ano que vem para conhecê-las pessoalmente. É bom que já faz essas viagens para conhecer o local. Venha-se embora para Recife às 3. Já estou esperando às 3 aqui em Recife, viu? Olha que é um Venha-se convite embora. muito, muito proveitoso, hein? Já estou esperando às 3 aqui, até para
A gente vai ter a inauguração do nosso escritório. Venham-se embora conhecer. Já estou convidando todos os meus alunos que moram próximos para vir conhecer, até para eu conhecer presencialmente, dar um beijo em todo mundo, né? Pode deixar. Muito obrigada pelo convite, em nome das doutora Priscila e da doutora Josiane, viu? Mas bora lá, vamos lá para o assunto nosso, que hoje, que a intenção do nosso perfil, Jéssica, é levar conhecimento mesmo, né? Levar conhecimento do direito bancário. Eu acho que o conhecimento nunca se esgota. Nós somos uma eterna aprendiz, né? Nunca a gente está pronto. A minha primeira profissão, eu sou professora também. Então, assim, a gente sabe que assim, não se esgota. E assim, eu tinha uma professora que falava assim: o conhecimento não enche a cabeça, sempre tem um espaço para colocar um novo conhecimento. Então, o objetivo do projeto é esse: levar conhecimento do direito bancário à jovem advogada, aquela advogada que está fazendo transição de carreira, ou aquela advogada que realmente tem a experiência e que precisa se atualizar. Sim. Eu digo que a gente pega 3 públicos aí, né? O quem está iniciando, aquele que já está advogando em outra carreira e o que quer se atualizar. Por isso que esse tema escolhido foi o tema, eu digo, esse tema é o tema do momento. É o tema que vai fazer a diferença para a advogada que está no nicho do direito bancário e os advogados que também estão escutando a nossa live, que também temos participação aí masculina, né? Sim. É um tema das assinaturas digitais, porque hoje é uma grande dor de cabeça para os advogados que estão iniciando no nicho do direito bancário. Eles não têm argumentação e não sabem como impugnar os documentos da forma correta. O que pode se fazer. E por isso, a gente quis trazer esse tema, eu quis abordar esse tema, até para a gente deixar aí mais conteúdo com dicas de ouros e estratégicas para atuação prática de fato. Legal. Então, eu vejo assim, aí eu vou relatar a minha experiência, né? Quando eu pego um contrato com assinatura digital, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir analisar isso? Você começaria com alguns pontos essenciais que a gente precisa bater o olho e falar assim, eu preciso começar daqui. Tá, vamos lá. Pegou o contrato, tem assinatura digital. Você primeiro vai ver se na última folha desse contrato tem o histórico do log de contratação. É um histórico que mostra que tem o IP, tem o código hash, tem a geolocalização, tem o celular que foi utilizado, qual foi o tipo de assinatura de 2 fatores que foi utilizado, se foi biometria, se foi senha, se foi com token. Então, hoje, quando o advogado pegar o documento da instituição financeira que tiver assinatura digital, vai para a última folha e vê se tem uma folha específica lá. Lá em cima tem log de contratação, tá? Esse log é justamente esse histórico. Ah, Jéssica, eu peguei o contrato e não tem esse histórico. Já liga o alerta e tem alguma coisa de errado. Então, você já... Jéssica, mas o banco não apresentou o log de contratação. De imediato, você já vai impugnar todos os documentos que o banco trouxer na contestação. Jéssica, eu não sei se é verdadeiro ou se não é. Cabe ao banco demonstrar se é verdadeiro de acordo com a decisão aí do STJ, que é o tema 1061. Então, cabe à instituição financeira o ônus de provar, né, se aquele documento ele tem veracidade, se de fato é legítimo, se de fato está cumprindo todos os requisitos obrigatórios. Então, esse é um ponto que eu já digo para todos os advogados. Impugne a contestação. Impugnou os documentos, vai para a assinatura digital. Viu a assinatura digital, a última folha, não tem o log de contratação, bora ver o que é que tem de assinatura de imediato naquele contrato. Pode acontecer de já chegar o contrato com, nas últimas folhas, um código hashzinho. O que é o código hash? O código hash são vários números e letras em sequência. São 32 caracteres. 32 a 64. Então, depende do código que o banco está utilizando. Muitos bancos fazem, infelizmente, né, uma manipulação desse código hash. Jéssica, como é que eu consigo validar esse código hash? Você consegue ver, tem instituições financeiras que estão disponibilizando para você pegar o código hash e verificar na internet, no próprio site dele, se tem validade aquele código hash. Algumas instituições financeiras estão facilitando. E aí, quando você coloca o código hash, ele já diz ali, foi o contrato assinado pela pessoa tal, CPF e tal. Ele diz tudo direitinho. Então, ele valida que, de fato, tem a autenticidade daquele documento. Aí, outro ponto.
O código hash, você impugnando, você pede para que o banco comprove que aquele código hash ele foi certificado pelo ICP Brasil. Aí você pode estar se questionando, ô Jéssica, mas não teve uma decisão da ministra recente que falou que não precisava mais de formalismo do ICP Brasil? Tem essa decisão. Porém, a gente tem muitos tribunais, graças a Deus, muitos juízes e desembargadores aderindo ainda à formalidade da assinatura, da autenticidade através do ICP Brasil. Então, esses Tá. já são alguns pontos que os advogados já têm que observar e começar a analisar mais detalhadamente os documentos. Isso é tudo na réplica. Você vai rebater tudo depois na réplica, é isso? Isso. Tá. Aquele histórico de contratação. Geralmente, a gente pega os contratos e não tem tudo, todos os itens, né, Jéssica? Não tem. E eu pego vários contratos aqui no escritório que o histórico de localização tá com uma diferença de cada etapa de 1 segundo. Sabe assim? 1 segundo. Analisou, assim, leu, assinou, questão de 1 segundo. Você acha que isso também é uma forma de impugnar esse histórico? Sim, até para mostrar que o cliente não teve a informação devida. Tanto é como é que em 1 segundo você vai ler uma página, não tem explicação. Você consegue ler uma palavra, acho que 3 palavras em 1 segundo e olhe lá. Você pode mostrar isso para o juiz que não teve ali a ciência devida da informação. Tanto é que o contrato, a diferença dele de uma página para outra de assinatura é 1 segundo. Não existe, aí você pode dizer, não existe pessoa capaz, ser humano capaz de ler uma página inteira de informação com a letra minúscula, tamanho 12 ou 10 a fonte, em 1 segundo. Então, E isso é mais um... entender, né? E Entender. entender, né? Isso é mais um ponto de você analisar também. Tá. Antes, a gente, Jéssica, eu vou só fazer um parênteses aqui, que hoje a gente tem uma caneca do perfil, que nós vamos sortear para quem estiver aqui conosco. Então, sim, Então, vai ter uns bora. requisitos, né? Tem que comentar lá no seu post, lá no nosso perfil, eu quero a caneca, e tirar um print nosso aqui, ó, e marcar nós do perfil Mulheres e você, se você assim desejar. Simbora, simbora. Eu já quero minha caneca, viu? Quem vier para Recife vai ter que me dar pessoalmente. Eu não quero pelos correios. Tá Eu só bom, quero pode deixar. pessoalmente. É um compromisso nosso com você. Fechou, combinado. Mas eu digo pra você assim, e ó, deixa eu até dar um aviso, né? Tire uma foto minha bonita, porque vocês postam uma foto minha, eu tô falando toda trouxa. Eu digo, meu senhor, só tira uma foto minha fazendo careta. É verdade. Esse é o problema da internet, né? Ô, Mas, Jéssica, a questão da geolocalização. tá. O que você comenta, o que você coloca aqui pra gente? Porque às vezes a geolocalização, você coloca lá no contrato, são correspondentes bancários de outros estados, né? Como que você faz aí para impugnar ou rebater na réplica a questão da geolocalização? Pronto, vamos lá. Primeiro ponto é saber quando você pegar um contrato que tiver a geolocalização, vai lá no Google, coloca os dados da longitude e latitude para ver onde vai cair essa geolocalização. Se cair muito distante do local onde o consumidor ele realmente mora, você pode mostrar que não tem capacidade do consumidor sair de uma cidade para outra para fazer uma assinatura de um contrato, tá? Até porque isso está acontecendo bastante. Eles estão colocando geolocalização, quando é correspondente bancário, de distância de um estado para o outro, que não tem condições. Às vezes são pessoas idosas que não têm condições de sair da sua casa e fazer um empréstimo em um outro estado. Às vezes são pessoas acamadas. Eu estou com o caso de uma pessoa acamada que a distância era uma distância de... Era próximo, mas ele está acamado, ele não pode sair da cama. E mesmo assim foi feito, como se fossem cidades vizinhas. Então, o que eu digo para você? Pegou a geolocalização, tiver locais distantes, mostra ao juiz na réplica, faz eu sempre digo, né? Faz um mapinha mostrando a distância, como é que seu cliente é autor, vulnerável, idoso, que a maioria dos nossos clientes são os mais prejudicados, são mais idosos, né? A maioria deles, às vezes, não tem nem celular. E aí você pode trazer, porque quando você for ver a geolocalização, na maioria dos casos, quando é autorização fraudulenta, é através de um iPhone. A maioria dos nossos clientes não tem iPhone. Todos têm Samsung e são celulares mais simples. Então, um
ponto que você tem que observar é a geolocalização e, com ele, qual foi o celular que foi validar aquela geolocalização. Isso é o Tá? IP. No IP que eu No consigo? IP, isso, no IP você consegue. E Tá. aí você tem a geolocalização e o IP, onde vai dizer qual é o celular utilizado. Por quê? A gente tem muitas decisões favoráveis quando o advogado ele rebate esse tipo de assinatura, mostrando que o cliente ele nunca teve Samsung e que o banco comprove que o telefone que foi liberado e o número que foi dado o aceite do contrato é do consumidor. Quando a gente Tá. pede isso em série de réplica ou em série de manifestação, o banco já traz proposta de acordo. Sabe por quê? Porque ele não tem Hum, informação. E a gente consegue caracterizar que, de fato, ali é uma fraude. Então, para ele não perder e pagar o dano moral, é mais correto ele chegar atrás do advogado e dizer: vem cá, doutor, vamos fazer uma proposta aqui que eu estou vendo que realmente os pontos que você está trazendo está muito claro e o juiz vai entender que realmente é uma fraude. Por isso que é o objetivo do advogado tá. impugnar todas as assinaturas, todos os tipos de assinaturas digitais. Hoje a gente tem vários estilos de assinaturas digitais. O código hash, o self, a selfie, através de token, assinatura manuscrita, que pode ser também falsificada. Temos a assinatura digitalizada, que são as que mais são transplantadas. O que é isso, Jéssica? Assinatura digitalizada transplantada? Tem um contrato na instituição financeira, a assinatura está lá digital, ele recorta aquela parte que está a assinatura, transplanta para outro contrato e digitaliza. E aí a gente tem as Hum, assinaturas transplantadas nos contratos digitais, digitalizados. Então, esse é um ponto que o advogado ele não pode deixar passar nenhum hum. documento, principalmente as assinaturas. Por isso que eu chamo tanta atenção. Quer ser o melhor, quer se tornar especialista, foca muito nos detalhes para você impugnar a assinatura digital. Tá. Eu vi aqui uma pergunta. E a selfie, como faz para comprovar que é realmente da pessoa que não foi Manipulado. manipulada? Tá, bora lá. Eu trouxe até lá no meu Instagram uma fundamentação sobre a selfie utilizada em contratos múltiplos. O que é que acontece? A mesma selfie ela é utilizada em vários contratos. Um dos pontos que você pode impugnar é pedir para que o banco traga a base de dados com todas as selfies utilizadas daquele cliente. O banco ele tem a obrigação de guardar as selfies em registro no banco de dados dele. E essa selfie você vai pedir para saber qual foi a utilização de fato do contrato. Quando o banco apresentar, ele não apresenta, e eu já digo que a gente já pediu em vários contratos e ações, e a gente nunca teve o banco apresentando os dados de todas as selfies do cliente, eles não apresentam porque eles não têm quando é fraude, tá? E aí, o que é que você deve se ater? Presta atenção nas fotos. A foto, a maioria tem foto de recorte, tem mão, você vê que é recorte. Outro ponto, cada contrato tem que ter uma selfie específica. Não pode se utilizar a mesma selfie para validar vários contratos. Vamos para um exemplo. Em relação à ação de cartão de crédito consignado, o cliente ele tem que assinar o termo de adesão do cartão de crédito consignado e o termo de consentimento esclarecido. Então, são dois contratos no ato da contratação do cartão de crédito consignado. Quando ele faz essa contratação, aquela selfie tem que ser uma para o termo de adesão e uma para o termo de consentimento esclarecido. Então, são selfies distintas. Não pode se utilizar a mesma selfie, mesmo que seja a mesma contratação do mesmo produto e serviço, mas para cada documento tem que se apresentar uma selfie específica. E isso a gente tem fundamentação no Código Civil, tem fundamentação trazendo a responsabilidade para a instituição financeira, também no Código Civil, artigo 106 e artigo 952, se eu não me engano. Decorado assim, eu acho que são esses dois. Mas para ter certeza, eu já deixei lá no canal a fundamentação para quem quiser. Vai lá no meu canal do Instagram mesmo e pega essa fundamentação. Por quê? Você consegue rebater todas as selfies, pedindo para que o banco comprove que aquela selfie é do cliente. E outro ponto muito importante, a selfie não valida a contratação digital. Hum, tá, ela E não esse vale. Tem ponto que ter todo não esse valida. conjunto. Tem que ter... O que é que acontece? Na assinatura digital, a gente tem que ter os metadados. Quais são os metadados? A selfie, a validação de dois fatores, o IP, código hash. Tem um conjunto de dados que tem que ser completos para validar aquela assinatura. Quando não vem esse conjunto de dados completos,
está faltando assinatura, você pode trazer, pedir a invalidade daquele contrato, porque não cumpriu os requisitos obrigatórios de metadados para as assinaturas digitais, Tá. tá? Sabe o que eu percebo, Jéssica? Às vezes tem magistrado que não entende nada sobre isso, né? Ou é impressão só minha? Eu digo que, Tomara que seja infelizmente, só minha. ele que, infelizmente, a gente tem que dar um pouquinho de ter paciência, ir lá despachar presencialmente, explicar, olha, excelência, está acontecendo isso, veja, a gente tem legislação específica, nós temos legislação do Banco Central. Eu até, às vezes, deixo legislação com o assessor, olha, essa legislação aqui, se você quiser ver que realmente existem legislações específicas para o nicho do direito bancário, não é só a fundamentação do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Muitos assessores e magistrados têm a ciência que o direito bancário só gira em torno do direito do consumidor. E não é bem isso. Sim. A gente tem a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que fazem norma entre eles, que são obrigatórias e eles devem cumprir. A gente pode utilizar isso como fundamentação. Temos também o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional. Então, a gente tem regulamentações específicas para o direito bancário. Então, eu digo que, às vezes, é um papel do advogado também buscar ajudar aquele magistrado, né, a dizer a ele, ó, aqui a gente tem mais legislações específicas para essa situação. Dá uma E, olhada aqui, né? e pela sua experiência, você vai analisando isso no processo, é Isso. isso? Quando, né, nas decisões interlocutórias, aí você começa a perceber que aquele juiz pode ser que não entenda da matéria. E aí você vai lá e vai conversar, tomar um café com ele, é isso? Vou lá, pego o processo, o despacho presencial ou despacho online, explico o que está acontecendo, tá? Até para eles terem a ciência. E, ó, eu tomei como base referência, aí eu abro às vezes eu imprimo a lei e levo. Tomei como base essa lei aqui do próprio Banco Central. Está aqui a fundamentação. Veja, o que eu estou falando e alegando, o meu cliente tem direito. É direito do consumidor. Então, quando tem essa dificuldade, até para eles não parar de dizer, não vou abrir um site, eu já levo impresso. Já Tá. pego impresso e deixo lá, tá? Tá, nossa, uma dica importantíssima, principalmente para quem está começando, ou na advocacia ou no direito bancário, né? Porque pelas Isso. ações aqui no escritório, eu já vi algumas dificuldades dos Sempre magistrados em tem. relação a isso. Eu digo, olha, sempre vai ter. Nosso judiciário, né, abençoado, a gente sempre vai ter algum probleminha, mas eu digo, aquele advogado que quer ter sucesso, ele não pode desistir. E ele não pode abaixar a cabeça diante de algumas condutas do judiciário. Tem que enfrentar, meter a cara, vai lá e tentar resolver. E assim, eu falo, como eu disse para você, eu sou professora e advogada. Eu falo assim, nossa, no direito bancário eu vou juntar os dois, porque eu tenho que ensinar também. Mas eu sempre digo, né? Quem é do direito bancário tem um pouquinho de professor, porque vai ter que despachar. E, ó, falo muito para todos. O objetivo, façam muita sustentação oral para aqueles locais que não está tendo procedência. Para o juiz entender a sua argumentação e você pegar num detalhe. E outra situação que todos os alunos, eu falo do método CIA, é obrigado a fazer é a audiência. Uma audiência bem feita, a gente muda toda um direcionamento, um posicionamento aí, às vezes da vara, do juizado, que está aplicando uma improcedência. E quando a gente faz a audiência presencial, a audiência em si, né? Quando a gente faz a parte da audiência, a gente mostra o que é que está errado. A gente impugna o documento e diz, ó, porque o banco não trouxe o contrato assinado da forma obrigatória do ICP Brasil? Porque o banco não trouxe a comprovação, aí você pega no detalhe, porque o banco não trouxe a comprovação que o iPhone é de fato do consumidor, já que este consumidor, no cadastro dele, tem um telefone Samsung. Tá. Você vai pegar nos detalhes. Você vai fazendo essas perguntas. Por quê? Quando você faz a pergunta direcionada para o que você rebateu em relação às assinaturas digitais, você vai ter mais chance do juiz entender, porque vai ficar muito fresco na mente dele. Ele acabou de Hum. fazer a audiência com você. Em muitos casos, quando acaba a audiência, eles já trazem a sentença. Então, eles já botam a observação. Realmente a advogada conseguiu comprovar que existem umas falhas aí da instituição financeira. Tá? Então, por isso que eu digo que é tão importante você fazer a audiência em relação às assinaturas digitais. Quando você for contestar um contrato de forma fraudulenta, faça audiência. Não peça para retirar as audiências, tá? É muito importante que tenha audiência.
Tá. Eu tenho um caso aqui, Jéssica, da geolocalização, de um contrato que a geolocalização dava, era na cidade mesmo, só que era num ponto de ônibus. Era num ponto de ônibus. Tinha a placa lá de propaganda, outdoor, e nós colocamos no processo. E nós ganhamos, porque o Olha juiz aí. entendeu. Não, como? Né? Num ponto de ônibus, né? Pois é. E eu achei interessante isso. Falei, olha que legal. É porque assim, eu tô na fase, Jéssica, de validar tudo, entendeu? E aí, eu falei, Pega os nossa, que detalhes. interessante. Mas, olha, veja como você foi inteligente. Você foi ver a geolocalização. Você viu que era um ponto de ônibus. Printou, tirou foto daquele local que era um ponto de ônibus. Mostrou ao juiz que não tem explicação de validar um contrato de on-self num ponto de ônibus, tá? Na maioria dos casos, você faz a contratação numa agência, você faz uma contratação na sua casa, porque você Sim, tem que parar para ver qual é o produto. Imagina você esperando o ônibus fazendo um empréstimo, é meio que fora da curva. Não é que não possa não, acontecer, pode pode acontecer. acontecer. Mas a fundamentação lá foi válida e o juiz deu sentença procedente pra gente. E assim, Isso aí. né? É uma vitória. Toda procedência é uma vitória. Não, eu digo, olha, eu comemoro muito. Aqui eu vivo comemorando as procedências também, né? Eu ainda estou na fase. Ah, chegou, graças a Deus eu ganhei esse processo, que bom. Muito bom a gente mostrar para o banco que ele está errando. Aí quando os alunos começam a dizer assim, doutor, eu ganhei aquela ação, não sei o que eu fiz, pronto. Eu começo a pular, comemorar junto, que eu digo, ai, é muito bom. Porque é aquela situação, não é só Jéssica que está ganhando o processo de direito bancário. São outros advogados que também estão tendo êxito, que estão conseguindo. E a gente pensa assim, eu estou conseguindo ganhar dinheiro e trabalhar. Gente, vocês estão conseguindo mudar a vida das pessoas que têm mais dificuldades no mercado, que sofrem mais. Hoje, a maior dor que nós temos é o dinheiro, é o lado financeiro. O lado financeiro, ele abala o psicológico por inteiro. O lado financeiro acaba a família, acaba sonho, destrói vidas. Então, eu digo que a gente mexe com a maior dor dos consumidores, E né, no geral. quando a gente, com o nosso trabalho, consegue fazer a diferença na vida da outra pessoa, é muito gratificante, né? Não tem preço. E eu É, digo que todos os meus clientes chegam para mim, doutora, eu estou rezando para você. Eu continue rezando para eu ter saúde. Só quero isso. Para eu poder aguentar e entrar com mais processo e ajudar vocês. você comentou, Jéssica, sobre a negociação do banco, quando o banco observa que o advogado já identificou erros no contrato digital e ele entra com a negociação. Isso é uma prática comum, é isso? Geralmente, quando os bancos já vê que vai perder, eles entram com a negociação? Sim, já é uma prática comum quando ele vê que o advogado ou a advogada tem uma peça muito boa com fundamentação em provas plausíveis, que de fato validem e para quem vai ler de forma fácil vai entender que ali é uma fraude. Então o banco nem às vezes nem apresenta a contestação, ele já chega com proposta de acordo para você. Aí outro ponto, são duas etapas que a gente recebe muito proposta de acordo. A proposta de acordo, ela vem assim que você protocola a ação, quando o banco tem a ciência, né, e é citado para poder se pronunciar no processo e trazer a contestação. Aí, esse momento, ele pode trazer uma proposta de acordo, quando tem uma petição muito bem elaborada. E o segundo momento é quando você vai rebater a contestação. Quando você já protocola e rebate os argumentos, o advogado ele vai ler o que foi que a advogada protocolou, o que foi que ela rebateu. E se tiver realmente mais provas que amarrem mais toda a sua fundamentação e você consiga comprovar e rebater tudo que o banco trouxe na contestação, ele também vai trazer proposta de acordo para você. Então, não acontece nem a audiência. As propostas de acordo, na maioria dos casos, são antes da audiência, quando tem uma peça muito bem fundamentada em relação às fraudes. Tá, então isso é normal, né? Faz parte do trabalho do advogado do direito bancário. Também Graças a trabalhar com Deus. essas negociações do banco. Uma dica que eu dou para você. Quando vier a negociação do banco, o banco sempre vai trazer uma negociação de alçada muito baixa. O valor é muito baixo. Por exemplo, o cliente teve um prejuízo do dano material em si, do que foi o prejuízo de fato, R$ 2.000. Aí o banco vem com uma proposta de R$ 1.000. Você, lógico que não vai aceitar. Então, você, advogado, também tem que saber argumentar. Ó, meu cliente sofreu um dano material aí de 2.000. Então, mais o dano moral, vamos fechar uma proposta razoável para mim, para você, de R$ 5.000. E aí você tem que fazer essa
você tem que ter um pouco de jogo de cintura para compor esses acordos. Você não pode aceitar de imediato aquela proposta, porque o banco sempre vai trazer um valor muito abaixo do que de fato ocorreu com o consumidor. Então, sempre Ah. coloque um valor a mais. E eu E falo, quando é ação, Jé, deixa eu te dar uma dica logo. E quando é ah, ação alta, por exemplo, ação de 100 mil reais. O valor da ação é 100 mil. Coloca 120 mil. Por quê? O banco vai chorar, vai chegar a 100. Porque vocês têm que entender que a gente tem que chegar ao valor da ação que a gente entrou num processo. Aí ele já, a doutora está muito alta. Aí eu fico negociando. Aí eu digo, ó, 120 mil e eu fecho o acordo. Ele, doutora, não é possível. 110 mil eu fecho o acordo. Doutora, não é possível. 100 mil e eu fecho. 100 mil já é o valor da minha ação. Para mim já é lucro. Aí o que é que pode acontecer? Ele diz, doutora, eu não consigo, mas eu consigo fechar em 90. Aí eu digo, fechado. Porque eu ganhei muito mais. Se eu fosse demorar o processo, não poderia nem ganhar o dano moral que eu coloquei ali na minha inicial. Então, ah, qual é a estratégia? Coloca muito além. Porque aí você vai negociando, negociando até chegar onde você quer. a doutora Priscila está pedindo para eu falar de novo do nosso sorteio, porque batemos 50 pessoas aqui na live, 8h29 da manhã. É um sucesso essa live, Embora, Jéssica. eu acho que a minha não está nem atualizando aqui. Bugou, eu disse, meu Deus, deixa eu atualizar. Mas vamos lá, vamos embora. Fale do sorteio. Então, ó, pessoal que entrou depois que eu falei, a gente vai fazer o sorteio da nossa primeira caneca do perfil Mulheres no Direito Bancário. Mas para isso você tem que tirar um print nosso, né, Jéssica? Isso. Bonitas, né? Marcar a Jéssica, marcar mulheres e escrever lá no post da Jéssica, lá no perfil Mulheres, eu quero ganhar a caneca. A gente vai fazer o sorteio agora à tarde, vamos divulgar e vamos mandar via correio. A da Jéssica, nós vamos até a cidade dela entregar. Combinado, fechado. Ô, Jéssica, a questão antes de a gente caminhar para o final, eu tô vendo tem várias perguntas aqui. Eu vou colocar meu óculos, porque a lente já não tá dando conta, tá? Espera só um pouquinho que eu vou ver o que a gente tem aqui. Não, talvez a gente não consiga responder todas, mas aí a gente faz posts depois respondendo, tá bom? Certo. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente falou da geolocalização, né? A Bianca falou, uma profissão onde a gente ouve dos advogados que somos aventureiras. O que você acha sobre isso? É verdade, né? Porque o nicho do direito bancário ele é muito novo. Muita gente ainda não acredita nesse novo ramo. Então, quando é uma mulher que está no nicho novo, para todo mundo é aventureiro. Não sabe o que está fazendo. Mas não sabe eles que é um nicho promissor e que ninguém está vendo a oportunidade. Então, deixa eu taxar como aventureiro. O importante é que você ganhe dinheiro e ajude os outros clientes a ter sucesso, né? A ter paz. Eu até brinco, deixa eu me chamar de aventureira. Minha conta bancária não está preocupada, não. Tá lá. E assim, né, Jéssica, quando a gente vem para a internet, começa a falar de algo novo, infelizmente sempre vai vir gente nos atacando, né? Olha, eu até brinco, né? Eu digo, rapaz, eu não tenho paciência para hater, não. O povo começa a me esculhambar. Eu digo, ó, sabe o que eu faço? Você acha que eu vou perder meu tempo rebatendo com uma pessoa dessa? Eu vou lá, excluo o comentário E a vida vida que segue. que segue, né? Eu não perco minha energia com pessoas assim, porque eu sei o que eu faço, eu sei o meu trabalho e eu sei quantas pessoas eu já transformei com o nicho do direito bancário. Então, ó, na sua vida sempre vai ter alguém para julgar, sempre. E na maioria dos casos, essas pessoas que julgam são as pessoas que são mais frustradas profissionalmente e pessoalmente, porque realmente nunca conseguiram nada na vida. Então, não leva como referência pessoas assim, não. Vamos para a próxima. A Priscila, que é a minha companheira, falou: fala da perícia técnica, os quesitos da perícia técnica. Bora lá. A perícia técnica, os quesitos, ele depende muito, varia muito da situação da fraude que está se apresentando ali, naquele caso concreto do cliente, tá? Quando o juiz diz, o que é que você quer que analise na perícia técnica? Aí tem que ver a assinatura manuscrita. Qual foi essa assinatura? Aí tem que pedir para que o banco, nos quesitos, comprove a assinatura que de fato foi do cliente, que comprove que o documento em si ele tem validade jurídica, porque o documento, a maioria dos bancos, eles mudam informações, tá? Que na perícia valide que as páginas elas estão com a mesma cor, mesma intensidade, porque o que pode acontecer? O banco pega um contratozinho de uma página recente
pega um dia antigo, junta e coloca num contrato só. Então, até a tonalidade das letras e do papel, gente, até a cor do papel, ele muda. Hum, Então, é uns quesitos que você pode trazer na perícia. Eu sempre digo, né? Eu vou muito a. Para minha perícia técnica, eu vou muito nos detalhes. E como a gente tem alguns peritos que dão suporte nisso, eles trazem alguns pedidos específicos. Quando é uma perícia que eu vejo que eu preciso de um técnico, um perito, eu sempre chamo apoio. Eu contrato um perito para me ajudar nos quesitos, tá. para buscar uma melhor fundamentação. Por quê? Existem fraudes que eu não consigo identificar que é fraude. Mas quando eu levo para o perito, ele vai dizer, Jéssica, olha esse detalhe aqui. Foi assim que eu aprendi. Ele disse, Jéssica, olha o detalhe da folha. Olha o detalhe da arranhadura da folha. Olha o detalhe da cor da letra de uma folha para outra. Então, veja que são tão detalhes, tão precisos. Eu, Jéssica, não saberia. Mas quando eu tenho um perito no escritório que faz essa análise, ele já me dá mais direcionado. Então, o que eu digo para você, preste atenção nos detalhes. É um Vê folha, vê assinatura. É um trabalho minucioso. E é um trabalho multidisciplinar, né? É um conjunto de pessoas, de profissionais em prol daquele cliente, né, Jéssica? Isso, isso. Então, assim, eu sempre digo, né? Quando a gente não tem muita prática, convida um profissional para te dar suporte. Uma perícia, pode ser uma perícia de cálculo, pode ser uma perícia para em relação a ver as assinaturas digitais de forma fraudulenta. Então, se quer fazer e não tem muita prática, contrata uma pessoa para te dar suporte. Né? Tá. Sempre digo, porque aí você fica mais resguardado. A Bianca falou: eles mandam um monte de fatura que a pessoa nunca recebeu em caso de RMC. É comum isso, né, Jéssica? É comum, o banco adora fazer isso. Aí o que é que você vai fazer? Eu até trouxe a nova tese de RMC, mas aí a gente faz uma live de RMC, Tá porque bom. Ó, a tá. RMC é um assunto que eu digo, meu Deus, a gente passa o dia falando de RMC. O que é que acontece? A maioria dos bancos trazem essas faturas lá na contestação. O cliente nunca recebeu a fatura. Na maioria dos casos, o cliente nem desbloqueou o cartão. Então, qual a estratégia que o advogado tem que adotar? Primeiro ponto, ligar para a instituição financeira para saber se aquele cartão foi desbloqueado ou não. Se o cartão não foi desbloqueado e porque está recebendo a fatura, já é um ponto para você rebater. Agora, se o cartão foi desbloqueado e quando você vê a fatura, você vai pedir para que o banco comprove que o cliente, o consumidor, recebeu o cartão físico no endereço. Qual foi o endereço? Se validou, quem recebeu, qual foi o horário e qual o dia. Outro ponto, as, as faturas estão sendo enviadas em que meio? De forma digital? De forma presencial? Qual o endereço? Como é que está sendo o recebimento dessas faturas? Tudo ponto para você rebater. Por quê? Às vezes o banco ele traz essas faturas só para assustar os advogados que estão no início. E de fato assustam. Os Ah, advogados ficavam com medo. Ah, o é. banco trouxe. Olha assim, o banco trouxe documento, lascou, e agora? Não pode pensar assim. Tem que pensar que, ó, ele pode trazer o documento que for. Eu vou estar preparado, eu vou impugnar todos os documentos, porque eu tenho argumentação para isso. Então, em relação à RMC, cuidar com as faturas, pede para comprovar como é que o cliente recebeu essas faturas, tá? Qual foi o meio utilizado para recebimento das faturas, se desbloqueou o cartão, se não desbloqueou. E na maioria dos casos, olha as faturas para ver se tem utilização do cartão. Se não tiver utilização do cartão, é mais um ponto para você trazer e reforçar a sua argumentação que o cliente queria um empréstimo consignado e foi ofertado o saque dentro do cartão de crédito consignado. Tá. A Josi, a Josi Dorini, a minha parceira, colocou aqui, ó. Ó, doutora, o perito afirmou que a assinatura era da minha cliente, mas atestou que o banco inseriu a data posteriormente ao colocar o DOC no processo. O DOC da perita estava com a data, a do processo não. Pois é. Então, aí você tem um contrato aí modificado e alterado. Peça a invalidade do contrato. Tudo bem que a assinatura é do cliente, mas e a data? Né? Já que a data, você está impugnando uma data, pode ser que eles coloquem a data real da assinatura. Pode ser um contrato de um outro produto. E eles pegaram só a última página. Eles fazem muita montagem, tem que ter cuidado com isso. Então, se a perita comprovou a data diferente, cai em cima disso, mostrando que tem que ter invalidado o contrato, porque não bate a assinatura com a data específica do documento. Tá. A doutora Ruth, doutora, em casos de pessoas analfabetas, o que o banco diz que o contrato foi feito no caixa eletrônico? Tá.
Nesse caso do caixa eletrônico, o banco ele tem que apresentar em 15 dias, tá, para o consumidor um resumo dessa contratação. Ele tem que Hum. entregar esse resumo dessa contratação. Na maioria dos casos, nos contratos de caixa eletrônico, eles não entregam. Por isso que é uma falha no dever de informação. Então, é esse ponto que você tem que pegar para rebater na contestação, na réplica da contestação, entendeu? Tá. Olha, um elogio aqui do doutor César Augusto, Augusto César. Parabéns, doutora. Suas argumentações são muito bem fundamentadas. Você é muito inteligente. Parabéns. Oh, Ai, que lindo, né? obrigada, obrigada, mas tudo, viu, doutor? É todo dia estudando muito, porque eu sempre digo, né? É quase 24 horas falando de direito bancário, né? Pois é, estudando muito, vendo muita jurisprudência, vendo os tribunais como eles estão se posicionando, porque é aquela coisa, se você não se atualizar, você já fica para trás. As nossas atualizações do direito bancário estão ocorrendo de 3 em 3 meses. Então, eu digo para você, cuidado com a atualização, fica de olho, porque, graças a Deus, as jurisprudências estão favoráveis para os consumidores, estão melhorando, né? E estamos terminando aqui. A doutora Andressa falou que no final fazem uma pose para a gente tirar um print bem bacana. Não vamos Ah, então fazer? vai, a gente vai Então, fazer. acho que é isso. Eu respondi a maioria, nós respondemos a maioria das perguntas, mas se ficou alguma dúvida, deixa lá né, um comentário lá no perfil que a gente vai ter a honra, a delicadeza de poder ajudar cada advogado que colocou lá, né, doutora? Isso mesmo. O objetivo é esse, é compartilhar, né, conhecimento, ajudar todo mundo e montar uma rede de apoio aí, todo mundo se apoiando para atuar com excelência no Instituto de Direito Bancário. E pode contar comigo, viu? Porque eu adorei esse projeto e eu já disse, contem comigo que eu vou estar sempre presente por aqui. Então vamos para a pose antes de a gente Vamos finalizar? embora. Ai, meu Deus, eu não tô nem com maquiagem, mas bora lá. Vamos lá, deixa eu ver. Uma vez eu fiz uma live que o meu batom tava no dente. Falei, ai, meu Deus. Então Que vamos lá. tudo já aconteceu. Bora lá. 1, 2, 3, vai. Eu acho que sim, né? Não consigo visualizar se as pessoas tiraram print, mas tá Mas valendo. tirou. Marquem, Doutora sigam, Jéssica. né? Oi, não entendi. Estou dizendo, marquem Mulheres no Direito Bancário, sigam Mulheres no Direito Bancário. É mais um canal que vocês vão ter conteúdo com essas mulheres advogadas incríveis aí. Doutora Josiane, doutora Carla, doutora Priscila. Então, são 3 advogadas que se uniram para ajudar tantas mulheres advogadas, não só mulheres, mas também ajudar advogados, homens. Mas o nosso objetivo é mostrar que juntas podemos ir muito mais longe. Então, fica aqui minha gratidão. Estou muito feliz com esse projeto e contem comigo sempre. Muito obrigada, Jéssica, pela sua simpatia, pela sua disponibilidade. Muito obrigada por apoiar o nosso projeto, que está iniciando, mas com o seu apoio vai ser fundamental no nosso crescimento, viu? Muito obrigada por ser essa mulher inspiradora para nós. Que bom, obrigada, doutora. Um cheiro, fiquem com Deus. E estou esperando todo mundo em Pernambuco, viu? Recife. Tchau, gente. Obrigada. Um ótimo dia para vocês. Tchau. Beijo, tchau.